Então, vamos dar início. É, eu optei por trazer uma abordagem sobre a estabilidade e controle, tentar fazer uma construção de ideias, né, e como que a estabilidade e controle ela foi evoluindo, né, o próprio entendimento dela, que eu vejo que coisas assim, a estabilidade ela é muito pouco entendida, né, e o efeito no final, que é o que a gente espera, né, na qualidade de voo, como eles se relacionam. Então, eu optei por trazer uma série histórica aqui, né, e partindo lá de 1903, com o Flyer, aí dos irmãos Wright, ele é um excelente exemplo, porque é um avião que teve bastante problema com estabilidade e com controle, então, e que teve uma certa evolução aí, até 1905. Então, em 1903, total aí de 1 minuto e 58, né, de horas ou minutos voados, né, não chegou nem a horas durante um ano inteiro. Os irmãos eles tiveram bastante problema relacionados, que eles entenderam depois, né, que estavam relacionados à estabilidade. Era uma aeronave bastante difícil, né, de pilotar, só os dois conseguiam pilotar por um período muito curto, e eles foram percebendo isso ao longo que eles foram testando essa aeronave. E a primeira coisa que eles tinham bastante problema era a estabilidade longitudinal, que ela requeria que eles ficassem atuando o tempo inteiro ali nos comandos para poder fazer um voo minimamente estabilizado, né? Então, quando a gente tem uma baixa estabilidade, né, qualquer perturbação, a aeronave não tem uma tendência natural de retornar aí para a condição inicialmente de equilíbrio. Então, ela fazia com que fosse uma aeronave extremamente arisca, né, difícil de pilotar, e que só os dois conseguiam por um período muito pequeno. Então, isso resultava em bastante acidentes. Isso olhando a parte longitudinal, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Mas ele tinha uma instabilidade estática bem grande. E o outro ponto é que ela também era bastante ruim em termos de estabilidade, porque ela, se vocês repararem, né, a aeronave tinha um certo anedro, né, quase nenhum efeito de fuselagem, que é toda feita com barras aí, né, com partes de aço muito finas, e ela tinha uma certa instabilidade em curva, né, então eles perceberam logo desde o começo. Então esse modelo desse Flyer ele foi ensaiado em 1983, né, aniversário de 80 anos aí do primeiro voo desse avião. E o que a gente vê aqui é que ele tinha um ponto neutro, né, que é um ponto onde a DCM, DCL ou DCM-D alfa igualam a zero aqui em 10%, mas eles operavam, né, e o passeio de CG muito curto, né, em torno de 30%. Então, eles tinham 20% aí de margem estática negativa, né? Então, era um avião bastante instável e, por isso, era bastante difícil de ser controlado. Então, a primeira coisa que a gente nota é que eu não preciso ser estável para poder ter controle, né? Mas isso exige bastante da pilotagem, né? Foi isso que mais para frente, né, foi se descobrindo aí na aviação. Então, uma outra coisa aqui, né, que, como eu comentei, é uma aeronave que tende bastante a cair de asa, né? Ele entra meio que numa espiral e tinha uma asa que era maior do que a outra, né? Mas o principal contribuinte aí é que a gente tinha uma aeronave com um anedro, né? Então eles descobriram isso, eles melhoraram um pouco, né? Tentaram ligar em zero, né, essa asa, mas mesmo assim ela ainda apresentava, né, uma certa instabilidade. Aqui é quando a gente olha o coeficiente de rolamento
no eixo Y contra o ângulo de derrapagem no eixo X. Então a gente vê que quando ele derrapa, né, ele me gera um rolamento positivo, né? Então se eu derrapo positivo, ele rola positivo, que seria a instabilidade lateral aí. Então ele acabava caindo, bastante acidente nessa aeronave. Um pouco mais à frente, né? Então ali a gente vê como que a estabilidade e o controle, né? Elas são utilizadas aí para você gerar um produto de fato, né? Então no atendimento da missão e a estabilidade por outro lado, né? Fazendo com que a aeronave fosse mais dócil, né? Estivesse mais na mão do piloto, como a gente comenta. Bom, então, em 1911, aí a gente já tem uma abordagem um pouco mais científica, entrando a parte da matemática aplicada aí com o Brian, e é um livro bastante interessante. Por lado, ele está bem longe, né, da aeronave. Ele tinha uma modelagem matemática muito boa, que a gente usa até hoje, né? Então ele já tinha modelado as equações de movimento, né, as 6 graus de liberdade. Ele já tinha introduzido algumas coisas que a gente usa até hoje de forma simplificada, né? Que é a linearização das derivadas de estabilidade e controle. Ele acabava não dando muito detalhes nesse livro, mas foi um livro bastante importante. Ele comenta também sobre os polos, né? Como analisar matematicamente a estabilidade. Mas, como eu comentei, ele estava bastante longe ainda dos aviões, né? Não tinha nenhuma correlação entre eles, mas ele já sabia que ele deveria ter um modelo matemático do meu avião, né? Uma estabilidade aí nas raízes das equações diferenciais ordinárias. E aí, em 1920, né, o Edward Warner foi convidado para trabalhar na NACA, né, que é a predecessora da NASA, e ele começou a ensaiar alguns aviões. Ele, nesse relatório de 1920, ele selecionou 2 aeronaves, uma aeronave em que os pilotos consideravam boa de se pilotar e uma outra que os pilotos consideravam uma aeronave ruim, né? E aí, de forma experimental, ele começou a avaliar esses parâmetros, alguns parâmetros que ele conseguia gravar de voo, e tentar correlacionar por que uma aeronave era tida boa pelos pilotos e não precisava de tanta correção, né? E uma outra precisava de bastante correção, né? O piloto tinha que ficar o tempo inteiro ali atuando para ela não sair de uma condição de equilíbrio, né? Então, já é uma parte em que estabilidade de controle ela começou a ser construída, né, da forma que a gente vê hoje. Então, eu vou passando por todos esses tópicos, né, até a gente chegar no que é estabilidade de controle hoje. Né? Então, uma das aeronaves que ele testou foi essa JN4H, apelidada aí de Jenny. Essa era a aeronave considerada ruim. Aqui tem 3 vistas, então a aeronave biplana aí, de 1915. E o que ele achou interessante, né, é que ele conseguiu correlacionar aqui no eixo Y, a gente tem a deflexão de profundor, né, medido em relação ao referencial fixo da aeronave, e no eixo X a gente tem a velocidade. Então ele começou a plotar esses gráficos e ele viu que em um determinado momento, né, existia uma certa inversão aqui, né, do ângulo do profundor para a velocidade. Isso é bastante não intuitivo para os pilotos, né? Uma vez que você está picando a aeronave, né, comandando para frente, né, você espera que sua velocidade aumente, né? Então aqui já havia até um certo alívio, né? O piloto tinha que ir recuando um pouco e mesmo assim ele ganhava velocidade. Outra coisa interessante aqui é que ele variou a tração do motor, né? Então a gente, a partir do RPM.
Então a gente tem diversos RPMs aqui crescentes, e o que a gente vê é que esse ponto onde inicia a inversão, ele mudava, né, nessa aeronave com o motor. Então ele já começou a correlacionar o que era uma aeronave dita pelos pilotos ruim com um parâmetro que ele conseguiria medir nas aeronaves, né? Então um exemplo aí, a força, né, profundor por velocidade. E a forma que ele tirava isso também, a partir da força no comando. Outra coisa interessante é que ele levou esse modelo, né, desse avião para um túnel de vento. A única diferença aqui é que ele tinha posições diferentes de stab, né, então por isso que tem um shift aqui, mas mesmo no túnel de vento ele já começou a perceber que ele conseguia ver a mesma instabilidade que ele via em voo, ele via aqui também no modelo, né? Então já começou a entrar o túnel de vento, né, mais uma ferramenta aí na análise de estabilidade e controle. E de certa forma aqui ele começou, né, de forma mais científica aí, incluindo a parte experimental, né, já relacionar com a qualidade de voo. Outra aeronave que ele apresenta também nesse estudo, né, em 1916, essa aeronave de Havilland 4, né, o DH4, que era o contrário, era uma aeronave em que os pilotos gostavam de pilotar, né, era uma aeronave com pouca compensação. Aqui está o 3 vistas dessa aeronave. E quando a gente olha, né, os parâmetros profundor por velocidade aqui nessa aeronave, a gente já vê um comportamento, né, sem nenhuma inversão. Então, quando o profundor com o profundor a picar, né, eu aumento a velocidade sem nenhuma inversão. Mesma coisa, né, fez para diferentes regimes aí do motor e viu de que forma que o motor influenciava também na estabilidade da aeronave. Seguindo um pouco mais, né, aí aqui a gente já está falando lá de 1941, com um grande passo aí, foi o Robert Gilruth. Em 1941, ele tem alguns relatórios publicados antes desse relatório aqui, em que ele separou o longitudinal e o laterodirecional. Nesse relatório ele compilou, né, todas essas informações e escreveu a primeira forma aí que se tem notícia de requisitos que você deveria utilizar para você projetar uma aeronave, para você ter uma qualidade de voo satisfatória, né? Então o relatório NACA, ele está disponível nesse link aqui. É um relatório bastante interessante. Ele foi publicado numa época de guerra, né? Então os Estados Unidos usavam esse relatório tanto para projetar as próprias aeronaves, quanto para investigar a outras aeronaves. É um relatório bastante interessante, porque de uma forma bem sistemática, ele separou a estabilidade, ele separou, na verdade, os requisitos, né, em longitudinais, requisitos, ele chamou apenas de laterais, né, mas eram laterodirecionais, e requisitos para stall. Então, é uma leitura bastante agradável, tem bastante elementos aqui que a gente vê até hoje aí no projeto de aeronaves, né? Então, só para citar um exemplo, ele cita que a aeronave deveria ter profundor para estolar a aeronave em qualquer condição de voo, assim como profundor suficiente, né, para atingir o envelope VN em qualquer condição também do envelope. Então, são regrinhas bem antigas, né, que continuam sendo bastante aplicáveis hoje e que a gente vê aeronaves que não seguem e acabam sendo aeronaves não tão boas. Outro exemplo aqui também bem recorrente é que ele comenta da capacidade mínima de rolamento, né, que ele compara explicita, né, de uma forma bastante clara, né, que aeronaves com PB sobre 2V, né, uma forma adimensional aí de medir a taxa de rolamento que essa aeronave gerava, de 0,07. Então, uma referência que continua sendo
replicada aí em vários livros, né, em vários projetos, bem comum de se ver. Bom, e aí, aqui em relação a esse relatório, né, tem um relatório de 1943 que já é um pouco mais organizado, mas o conteúdo é o mesmo, um pouco mais legível. Então, quem quiser ler esse relatório, eu recomendo a versão de 1943. E aí, esses requisitos, né, então, a gente partiu de uma experimentação, né, e o que o Gilbert fez aqui para gerar esse relatório é que ele testou bastante aeronave, né? Foram pelo menos 16 aeronaves em que ele testou. Ele pegava o feedback dos pilotos e tentava usar para isso, né, algumas regras para se projetar aeronaves. E aí, na sequência, a gente tem algumas outras normas entre essas e a 18785, mas aí esses requisitos, né, olhando a qualidade de voo, e aí, de forma bem direta, estabilidade e controle, né, fazem parte dessa definição, né, do que é qualidade de voo. Em 1954, essas normas baseadas, né, tudo partiu daquele trabalho do Gilbert. A gente já tem a 8785, né, uma norma bastante conhecida aí. E no trabalho anterior do Gilbert, né, eram regras gerais, então não explicitava categorias, não explicitava fase de voos, né, eram regras mais simples, né, para você seguir, né, para chegar numa aeronave boa. Aqui a gente já tem uma distinção de categorias, né, e especialmente de fases de voo, que você demanda mais ou menos precisão. Então essas normas elas já começam a separar, né? Outra coisa interessante aqui é que nesse período já começaram a ser usadas aeronaves para realimentar, né? Aeronaves chamavam de laboratórios voadores, né? Que eram aeronaves com estabilidade variável, e aí entre os anos 70 e 80 algumas fly-by-wire e outras aeronaves em que se mudavam algumas características, né, com lastro, CG, por exemplo, para ir levantando mais informações e ir refinando todo esse universo aí de variáveis que afetam o projeto de uma aeronave. Então a gente tem a última versão dessa norma aqui de 1980, né, que é a 8785, revisão C. Outra coisa bastante importante nesse período aí, entre essas normas, né, é que o Cooper e o Harper, né, nesse relatório da NASA, eles estabeleceram uma forma mais metódica, né, de transformar as impressões do piloto em relação à qualidade de voo de uma aeronave, né, em um critério que pudesse ser realimentado, né. Então, aqui em 1969, a gente tem um exemplo aqui. Essa figura aqui original, ela talvez não seja tão legível, tem algumas um pouco mais legíveis, baseadas nela, mas ela é bastante interessante que ele te força a seguir um fluxograma, né, de forma a classificar a sua aeronave. Então, de uma forma muito mais padronizada, né, todo esse conjunto de informações que eram gerados, eles puderam ser utilizados, né, para se classificar a qualidade de voo da aeronave em 3 níveis. Né? E um quarto nível aqui, que é uma aeronave incontrolável, né, então não chegava nem a ser classificada como um nível de voo. E aí, como um exemplo aqui, né, da 8785C, aqueles níveis de qualidade de voo medidos nos ensaios, né? E aí você tem tanto ensaios de simulador, ensaios em voo, toda essa informação ela foi juntada e começou a ser correlacionada com alguns parâmetros da aeronave. Né? Então aqui a gente tem a sensibilidade de fator de carga em relação a alfa, né? O DNZ de alfa, né? E aqui a frequência de curto período. Né? Então, o que essas normas pregavam é que
se você caísse, se o seu projeto tivesse dentro dessa condição nível 1, existe uma grande tendência de você ter uma aeronave com uma boa qualidade de voo. E aí já nos anos 90, a gente já tem um pouco mais aí de normas entrando, né? Então, 8785 ficou lá, a última atualização em 1980, e aí a gente tem a série 1797A, né? Então ela entra em 1990, já com muita informação, e eram tidos como requisitos, né? E acabou sobrecarregando bastante, né, o processo de desenvolvimento de aeronaves, e que não necessariamente estavam levando aeronaves melhores, né? Então, em 1997, esse documento aqui, essa revisão A, ela tem até uma mudança aí de classificação, ela passa a ser uma handbook, não mais uma norma que o governo americano usava para passar para as pessoas, para as empresas, né, que eles contratavam para fazer aeronaves. E aí, em 2006, a gente tem a última revisão, né, desse documento, já a sua revisão B, né? E aqui é bastante interessante comentar, né, que esses dados que eram extraídos de pesquisa, né, para gerar esses requisitos, aí, olhando estabilidade e controle, eles começaram a ficar muito grandes, né, como eu comentei lá na 1797A, muito complexo. Isso acabou, de uma certa forma, mascarando, né, a diferença ali entre o que seria um critério, e aqui em 1995, bem colocado pelo John Gibson, né, o que seria a diferença aí entre um bom critério, que é um guia para você criar um bom projeto, e uma especificação, né, que é um requisito, né, alguma coisa mais mandatória que você deveria ficar. Então, esse é um ponto bastante atenção, né? Foi gerado na busca aí de se encontrar aeronaves com boa qualidade de voo, uma quantidade de coisas enormes, e tem que saber escolher, né, o que está te ajudando, né, o que pode, às vezes, estar te atrapalhando ou até te tirando liberdade no projeto. Então, essa é uma dúvida bastante grande, a gente vê tanto na indústria quanto na academia, né, que é separar o que é um critério, né, o que é um requisito de fato, né, que eu devo seguir no projeto da minha aeronave. Bom, então, o Gibson, ele apresenta isso nesse relatório de 95. É um relatório muito bom. Aqui a gente já está falando de estabilidade e controle bem mais amplo, né? Já com introdução de sistemas automáticos de controle. Mas é um livro bastante bom. Na verdade, é um relatório, né, da TUF Delft. Ele está disponível nesse link aqui. E aí, uma coisa que é bastante perguntado aí, né, em relação à qualidade das análises, né? Então, nesse contexto histórico, a gente viu que a gente saiu uma modelagem, a gente saiu de uma abordagem bem experimental, né, até chegar em simuladores em voo, gerando bastante informação, né? E aí uma coisa que a gente precisa estar bastante atento quando a gente vai fazer as nossas análises de estabilidade e controle é que ela está circundada, né, por diversos fatores. Vou comentar um pouco cada uma delas, né? E que se você não tomar cuidado, né, você pode comprometer, né, as suas análises, e logo, né, as análises elas são geradas para serem usadas, né, na tomada de decisão, né? Então, o principal aí que o pessoal costuma se preocupar bastante é a aerodinâmica, né, o principal fator aí na estabilidade. Então, você precisa de uma modelagem bem feita para falar antes de você começar, né, a fazer de fato a análise de estabilidade e controle. Um ponto que as pessoas acabam não levando muito em consideração é a propulsão, né, e a maioria dos livros, eles, por simplicidade,
acabam desconsiderando o efeito da propulsão aí, principalmente na estabilidade. E tem que ficar bem claro aonde que essa propulsão pode afetar a minha estabilidade, né? O controle é mais fácil de ver como que ela afeta, né? Vai depender aí da sua posição do seu motor, né? Onde que o seu motor está posicionado em relação ao seu centro de gravidade. Mas a estabilidade é um pouco mais complicada, porque ela está relacionada à variação dos seus ângulos, das suas variáveis de movimento aí, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma aeronave a hélice, né, como que a variação de alfa influencia a variação, né, da minha tração e, consequentemente, do meu motor, né, na minha CM alfa global, né? Então, a mesma coisa acontece com um avião turbojato, de uma forma talvez um pouco diferente, né, mas em que condições, né, que ele altera o meu campo de escoamento e acaba alterando a minha CM-alfa, né? Então, condições onde eu tenho muita tração, né, acabam tendo uma influência bem grande aí na minha estabilidade e que as pessoas às vezes acabam até omitindo, né, essa parte da propulsão na estabilidade. Então, outro ponto aqui, propriedades de massa, né, é bem comum o peso ali estar bem definido, o CG também, mas as inércias, né, às vezes elas não tão bem calculadas, e quando você vai para uma estabilidade dinâmica, isso acaba, de certa forma, pode comprometer os seus dados, né? Então, comandos de voo, quando a gente tem uma aeronave reversível, por exemplo, né, o comando de voo, eles vão fazer parte da sua estabilidade, né? Então, as forças no comando, o momento, né, que a superfície, o momento que ela gera em relação à articulação, isso vai alterar a posição aí quando a gente fala de estabilidade manche livre, né? Então, quando a gente quer olhar a estabilidade dessas aeronaves, a gente tem que levar em consideração isso. Sistemas de aumento de estabilidade e controle, quando a gente já tem aeronaves aí com algum sistema de aumento, né? Se a gente peca nessa modelagem de algum elemento aqui, seja voador, seja atrasos, tudo isso vai contribuindo, né, para prejudicar a qualidade das análises. Outro aspecto aqui, a atmosfera, né? A estabilidade varia bastante com a densidade. Outro aspecto também é que ela muda quando eu tenho tesouras de vento, então pode mudar um pouco a estabilidade de alguns modos, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração, né, todo o envelope que essa aeronave está sendo projetada, né, de forma a conhecer todos os pontos, né. Outro ponto é a estrutura, né. A gente precisa saber se a gente pode considerar a nossa estrutura rígida, e aí a gente tem uma abordagem muito mais simplificada, ou se a gente não pode, né. Então, imagina um planador aí com um alongamento muito grande, talvez você não consiga retirar os efeitos, né, da flexibilidade das análises de estabilidade, né? Então tem que ficar bastante atento, né? São bastante fatores, né? E que a gente acaba vendo esses caras todos assim, mais quando a gente está olhando casos industriais, né? Bom, e o processo de design hoje, né, olhando estabilidade e controle, né, para se garantir uma qualidade de voo, ele é basicamente esses 4 tópicos. Então, a gente tem bastante mitos, e eu reforço que as pessoas devem analisar de forma crítica, né, esses documentos, uma vez que a gente tem bastante documento, selecionar aqueles em que façam mais sentido, né, para o seu projeto. A partir daí, você mexe no tamanho da superfície, por exemplo. Quando chega numa solução viável, né, você testa isso em simulador, né, com um piloto, de forma iterativa, né? E por último, né, que
é o que a gente viu como começou, né, as análises de estabilidade e controle. Você vai para ensaios em voo, no momento em que você já tem, né, uma aeronave que você, antes de voar, já espera que está de voo boa. Bom, então agora eu vou começar as perguntas. Teve bastante perguntas, as perguntas são bastante interessantes. Bom, então vamos lá. A primeira aqui da Luísa, né? Ela pergunta se a gente terá um curso de estabilidade e controle no portal, né? Se sim, quando? A gente tem um curso previsto para o próximo semestre, mas é um curso de modelagem e simulação. É meio que uma continuação do curso de aerodinâmica aplicada do Sorbille, né? Que vai migrar aí de 3 graus de liberdade para 6 graus de liberdade. E fazer toda essa ligação aí em termos de motor, né? Integração de motor, toda a parte de propriedades de massa, para chegar no modelo, né? Que lá na frente, né? No próximo curso, né? Que seria talvez lá para o final do ano, a gente conseguir avaliar a estabilidade e controle usando um modelo bem completo. Então, a segunda pergunta aqui você poderia citar alguma referência de modelos não lineares para estabilidade e controle? Acho que o principal foco aqui no modelo não linear, acho que tem que ser o próprio desenvolvimento, né? Talvez seja uma pergunta de aerodesign, né? Talvez o próprio desenvolvimento do modelo aí pela equipe, né? O conhecimento a partir do momento que você começa a modelar, né? Estabilidade e controle está muito ligado aí, né? Como a gente viu, com a aerodinâmica, com o motor, né? Como faz essa integração. Então, para modelar a estabilidade e controle, é fundamental que você tenha o modelo na sua mão. A gente tem um modelo não linear do curso do Sorbille, só longitudinal, né, por enquanto. É um modelo muito bom, acho que já dá para ter uma noção muito boa da estabilidade longitudinal, né, de uma forma separada. Mas, de qualquer forma, tem que servir como um V0, né? Acho que cada equipe tem que, talvez, partir aí desse modelamento e fazer o seu próprio modelo. Normas como a 18785C são aplicáveis a aeronaves de projeto de pequeno porte, VANS. Bom, então, de uma forma geral, né, eu voltaria até aquele relatório lá de 1941. Acho que ele tem informações muito boas. Acho que até ele tem informações que podem ser usadas e são usadas. Peço desculpa. De 1941. Então, acho que todo esse conjunto, né, o próprio Gibson comenta naquele relatório dele lá de 1995, que apesar dessas normas serem desenvolvidas mais para aplicação militar, né, que foi a principal aplicação aí no começo da aviação, elas possuem elementos que são aplicáveis a qualquer aviação. Mas aí, reforço bastante aqui, né, cabe um entendimento crítico, né, ler essas normas e selecionar, né, o que pode te beneficiar, né, quais critérios, né, e usar aqui como critérios de qualidade de voo, podem te ajudar aí no seu projeto. Quais programas, terceira pergunta aqui, Matheus, a quarta, né, Matheus Ribeiro, quais perguntas e linguagens utilizam na indústria e se vale a pena já aprendê-lo na universidade? De uma forma geral, o que é mais cobrado aí, que a gente vê nas vagas abertas para engenharia, né, seja recém-formado ou não, é o MATLAB Simulink, acho que é o maior, talvez seja a maior fonte aí da indústria, mas a gente vê também Python aparecendo aí e Fortran. Na faculdade, recomendo você aprender bem programação, né? Assim, não importa se é MATLAB ou Simulink, ou MATLAB, Simulink já é uma programação mais visual, né? Ou Python, ou C, C++. Acho que o importante é você se aprender bem, né, a programação e não ter problemas de migrar de uma programação para outra, né? Linguagens de programações, elas têm que ser usadas aí como ferramentas, né, para facilitar o seu trabalho.
Então, como validar os estudos de estabilidade, dinâmica, frequência e amortecimento? Bom, então, essa pergunta é muito boa, né? Não é uma coisa fácil. Acho que a forma mais direta, né, seria você olhar todo aquele ciclo, né, onde está a sua aeronave, né? Então, se a gente está falando de um aerodesign aqui, por exemplo, né, então, os principais aspectos que influenciam o seu projeto, né, tentar garantir que você saiba onde é que está o CG da sua aeronave, para quando você começar a voar, você comparar, né, com o seu protótipo. Garantir que você está calculando minimamente aí as inércias, né, precisão mínima, e aí você pode começar de uma forma mais simples, né, considerando objetos simples, calculando a inércia no CG desse cara e depois rebatendo isso para o CG da aeronave. E a forma final, né, assim, de validar essas... Tem uma outra que seria a comparação com aeronaves próximas, né? Então, se não é a sua primeira aeronave, você pode comparar com outras aeronaves que você tem. À medida que você vai fazendo mais projetos, começa a ter valores na cabeça, né? Isso acaba sendo uma boa ferramenta aí quando você vê valores que se distanciam muito aí do conhecido, pode ser uma indicação de que você tem algum problema em alguma variável, né? E de forma final seria o próprio voo, né? Voltaria um pouco antes, né? Recomendo bastante aí o uso de simuladores, né? Parece uma pergunta de aerodesign. Equipes de aerodesign que têm uso de simulador, né? Validar isso no simulador antes de você ir para voo. Né? São algumas formas de você ver se a sua frequência e seu amortecimento estão, de fato, numa região que te dê uma boa qualidade de voo, né? Quando a gente comenta uma aeronave de aerodesign, aí, malha aberta. Bom, seguindo com as perguntas, a gente tem... aqui foi legal, né? Essas perguntas elas acabaram ficando classificadas aí pelas curtidas, né? Então, quem gostar das perguntas, sugiro curtir aí, é uma forma indireta de votar nas perguntas, né? Elas acabam passando na frente, né? E a gente vai acabar dando mais prioridade nelas se o nosso tempo estiver acabando. Então, como considerar estabilidade e controle, né, no MDO? Então, o que eu estava comentando é que você tem que ter uma modelagem, né, que te represente, que altere, né, as suas propriedades aerodinâmicas, principalmente aí, quando eu estiver falando controle lateral. Né? Então, eu preciso, quando eu gero um novo indivíduo, né, em que eu mexo, por exemplo, no tamanho do meu aileron, eu preciso de alguma forma gerar um coeficiente de rolamento resultante aí para esse aileron, né? E aí checar contra requisitos, né? A gente pode usar os requisitos aí como restrições, né? São os requisitos mínimos, né? Então, por exemplo, aí, se eu quiser uma mínima taxa de rolamento, eu fixo esse cara no meu MDO. Então, ele só vai me mostrar para frente, né? Os indivíduos que atendam esses requisitos mínimos. Né? Então, isso você pode fazer com tudo. Você pode incluir margem estática, né? Você pode colocar de alguma forma modelagem aí de peso CG na sua aeronave e checando aí se você se você mover, né, a sua asa, né, como isso te gera um benefício aí no cumprimento dos seus requisitos. Então a próxima pergunta aqui da mesma pessoa é como os objetivos, como eu posso colocar, né, como eu posso colocar os objetivos de estabilidade e controle, né, para uma competição aí de aerodesign. Aqui acho que vale um comentário mais geral, né? Essas coisas elas têm que ser o requisito, né? Tem que ser olhado em termos de trade-off, né? Por exemplo. Então, se eu tiver uma aeronave muito estável, né, eu vou acabar tendo uma margem de manobra um pouco menor. Eu comentei isso na live de Fly-by-Wire, ela tá disponível aí, quem quiser ver lá.
Mas aí eu teria uma aeronave com uma boa qualidade de voo, né? Se eu for para uma aeronave com menos estabilidade, eu acabo ganhando um pouco mais de margem de manobra, com detrimento das qualidades de voo. Então é um trade-off, né? O quanto que eu quero comprometer a minha qualidade de voo, né, em relação ao quanto que eu quero carregar, por exemplo. Isso tem que ser feito de uma maneira de trade-off, né, e apresentado, né, para os juízes, né, de forma que eles possam avaliar, né, o conhecimento aí da equipe em relação ao assunto. A terceira pergunta aqui é como obter aí um tamanho de empenagem horizontal, né, sem a utilização de um volume de cauda estatístico. O volume de cauda ele é a primeira fonte aí, né, para você gerar um tamanho de cauda, né? Só que ele é baseado em outras aeronaves, né? Ele leva em conta algumas coisas que remetem ao CM no final, né? A CM alfa, que você vai ter que ter na sua empenagem, mas ele é um parâmetro bastante simples, né? Ele tem apenas braços e tamanhos de área. Outro ponto é que ele não leva em consideração isso para ser de uma forma simples, né? A distância desses braços até o centro de gravidade, que é o que vai importar no final. Então, se eu pegar duas aeronaves com a mesma geometria, com passeios de CG diferentes, eu posso ter uma aeronave bastante arisca, no caso em que eu tenho um CG mais traseiro, com a estabilidade, com a margem de manobra um pouco maior, e posso ter do outro lado uma aeronave mais estável, mais agradável de voar, mas com a margem de manobra um pouco menor. Então, essas análises de estabilidade e controle mais refinadas, elas, a partir do momento que você descarta nessa parte estatística, vão ser elas que vão drivar o tamanho da sua empenagem. Bastante interessante essa pergunta. Outra pergunta aqui do Thiago Ney. Quais dados de telemetria posso utilizar em minhas análises de estabilidade e controle? Bom, então vou supor que você não tem nenhuma limitação de dados aí, né? Então, como a gente viu ali lá no começo, né? Deflexão de profundor. Então, com a deflexão de profundor e a velocidade, eu consigo tirar ali o meu deprofundor de velocidade, né? Uma indicação aí de estabilidade estática mais fixo, né? E se eu tiver outros parâmetros como alfa, taxa de arfagem, né? E outros parâmetros que eu posso até inferir da própria atmosfera no dia, né? Eu consigo tirar praticamente tudo aí, né? Então incluir também aí fatores de carga, né? Além das taxas de aceleração, você consegue calcular tudo, né? Consegue calcular a série alfa, por exemplo. Próxima pergunta aqui do Thiago Ney. Quais os erros mais comuns durante as análises de estabilidade de controle? Como eu comentei naquele círculo lá de tudo que envolve, né? Acho que o maior erro geralmente está relacionado a algum daqueles bloquinhos, né? Às vezes a gente vê que a pessoa sabe fazer análise, até sabe fazer análise, né? Calcular certinho, mas ela não leva em consideração que essas coisas que afetam a estabilidade e controle, elas têm que estar consideradas, senão podem levar a erros aí, né? Então, influência do motor na estabilidade, né? Acho que poucas pessoas consideram isso, né? E Rafa mostrou ontem, né? Uma forma simples aí de tirar isso usando teorias simples, né? As forças que aparecem no plano da hélice é um exemplo. E quando a gente vai para um avião turbojato, né? Como definir essa influência no motor aí em relação à sua asa, né? Bastante complicado. Como que isso afeta a estabilidade, né? Então são mais relacionados à modelagem e à consideração de todos aqueles parâmetros que afetam a estabilidade e controle. Bom, poderia bastante pergunta hoje, pessoal.
Poderia falar, por favor, sobre métodos e softwares aplicados à mecânica de voo para análise dinâmica de cargas estáticas. Bom, então, acho que é bem parecido com a pergunta anterior, a pergunta aqui da Bruna. Acho que a melhor forma é você ter uma própria modelagem, né? O Simulink é muito bom para isso. É uma programação bastante visual, você consegue reaproveitar bastante. É ter suas próprias manobras. Quanto às cargas, você pode tirar elas, depois de uma forma global, né? A partir dos coeficientes aerodinâmicos aí, transportados para o eixo da aeronave. Né? Próxima pergunta aqui do Thiago Ney. É possível se obter o Hinge Moment Coefficient por métodos que não sejam de CFD? Eles são confiáveis. Bom, então, o Hinge Moment ele é bastante complicado porque eu posso ter um parâmetro bastante sensível, né, no projeto do perfil da minha aeronave. Né? Então, se eu tiver uma aeronave mais carregada na parte de trás, ele vai ter um Hinge Moment. Né? Se eu tiver um perfil menos carregado, ele vai ter um outro Hinge Moment. Né? Quando eu deflito, esses Hinge Moments eles variam. Então, em geral, as ferramentas empíricas elas podem até te prever um Hinge Moment, mas você vai ter uma precisão aí bem aberta. Né? Então, estamos falando em coisa aí de talvez 30%. E mesmo o CFD, né, depende bastante de como que você está modelando. Bom, quais ensaios posso realizar para validar meus cálculos? Bom, então tem que garantir, primeiro, as condições, né, de estabilidade, as condições da atmosfera que você vai fazer esse ensaio, para você poder comparar, né, de uma maneira mais direta com o seu modelo. Né? Então, usando uma atmosfera bem tranquila, aí, um dia bem calmo, né, você pode fazer voos com a sua aeronave, né, tentar de forma mais estável possível fazer esses voos. Se você tiver uma boa instrumentação, né, comparar esses parâmetros. Né? Então, você pode fazer uma certa desaceleração aí em voo e comparar, né, a sua CL alfa, né, calcular a sua CL alfa a partir de toda a sua instrumentação, calcular ela. Você pode comparar o profundor que você está usando em relação à velocidade, né, para tirar aquelas curvas que a gente viu no começo de estabilidade, né? E alguns ensaios, acho que mais simples, né, antes de começar isso, que é onde você realmente vê onde é que está o seu CG, né? Então, pendura o avião aí por vários pontos, né, e vê se o seu CG, quando carregado, né, garante que essas carga do seu avião não vai voar, né, não vão sair da posição. E checa primeiro o CG, né, se o CG da sua aeronave aí está realmente onde você achava que estava, né, para poder correlacionar de uma forma boa, né. Como posso inserir a influência do vento de rajadas em minhas análises? Bom, então, tem algumas coisas misturadas aqui, né? Então, uma coisa a gente tem o vento steady, né? O vento que não varia no tempo. Esse cara, a gente pode, assim como a rajada, né? A gente pode modelar ele entrando na atmosfera aí do meu modelo, né? Então, quando a gente pega as variáveis que saem do modelo da equação de movimento, a gente leva esses caras para fazer uma correção, né? E a gente inclui a influência dessas velocidades em relação ao eixo de estabilidade. Né? A gente entra com essas velocidades num referencial fixo, né? O vento ele está acontecendo em relação ao meu referencial fixo. Eu entro no meu modelo e jogo ele até, faço conversões de eixo, né? E jogo ele até o meu alfa e beta, né? Que minha aeronave vai estar experimentando. Né? Quais referências tratam de influência do vento de rajada nas análises de estabilidade e controle? O vento steady, né, que seria aquela camada limite atmosférica, o livro do Nelson, é um livro de estabilidade e controle, ele traz essa inclusão, né,
desse perfil, né, esse cisalhamento, né, a camada limite aí da atmosfera, a influência dele na estabilidade do controle. Mas aqui é importante ressaltar, né, que o conhecimento ele seja gradual, né? Então começa com um modelo sem considerar o vento, né, um modelo mais simples, e aí você vai refinando, né? Acho que ainda tem muita coisa aqui para refinar, né, antes de você chegar realmente na parte de vento, né? Quando a gente fala de rajada, e aí eu já estou falando de uma variação do vento no tempo, esse cara, a melhor forma de fazer é realmente num simulador, né? Então, vendo como que isso atrapalha ou não, né, o cumprimento das minhas tarefas. Bom, acho que está repetido aqui. Não, é uma pergunta bastante similar, né? Quais ensaios posso realizar para avaliar? Na verdade, é só a última aqui, né? Quais as melhores referências para o cálculo de derivadas de estabilidade e controle? A gente tem boas modelagens semi-empíricas aí dos ESDUs, né? Pode encontrar aí no site da IHS. A universidade que não tem, né, sugiro solicitar, né, a compra desse serviço aí, né, dos ESDUs. Mas aí a gente tem outras informações também que ajudam bastante. Aí tem bastante coisa do Rostam também, pode te ajudar nesse começo aí. E alguns daticons. Eu sugiro, para quem tem acesso ao ESDU, né, o ESDU ele é um pouco melhor, até porque ele partiu, né, tem bastante coisa do daticon inserida lá nos ESDUs, tem bastante coisa dos relatórios da NASA, né, os technical reports da NASA, e ele tem a presença lá, né, nesses relatórios do ESDU, de conhecimento de várias partes, várias indústrias aeronáuticas, né, vários profissionais. Então tem bastante validação, é sempre apresentado nos finais, né? Acredito que seja uma melhor referência aí. Bom, pessoal, acho que era isso. Agradeço a todo mundo aí pela presença aí.